os ofícios pecuários já caiu 11%. Muito bom dia para você que acompanha a TV Jornal da Cidade Online. Eu sou Liz Macedo e começa agora o primeiro Manhã de Notícias de abril, meus amigos. E vamos conversar com o deputado estadual por Minas Gerais, Bartô, do Partido Novo. Bom dia, deputado. Obrigada por falar com a gente. Tudo bem contigo? Bom dia, Liz. Bom dia a todo mundo. Obrigado aí por me receber e fico feliz aí de estar aqui pessoalmente, poder conversar com vocês. Então vamos lá, porque hoje nós temos perguntas em nível Brasil e também em nível Minas Gerais. Vamos começar pelo Brasil. O presidente está tentando recuperar o poder de decisão do executivo na pandemia. Como você tem visto as últimas movimentações do presidente Bolsonaro? Bem, Liz, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um certo apoio ao presidente Bolsonaro, né? Eu tenho várias questões aí que discordo, outras questões que concordo. A minha principal crítica, vamos dizer assim, a ele foi a forma como ele vem perdendo apoio e fazendo com que jogue ele para um pouco mais próximo aí para o pessoal do Centrão, né? E a gente vê que acaba, né, aproximando ali, fica algumas coisas meio estranhas. Esse último PL aí que ele mandou, esse último que o pessoal está questionando bastante, inclusive também, a gente viu que até o próprio Centrão não gostou muito, não. Então, você está falando desse último projeto de lei que ele mandou mesmo, não é? Sim, a gente está cuidando. As mudanças que nós tivemos também no Executivo foram 6 ministros, agora a mudança dentro dos comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Na realidade, nós estamos tendo, né, toda uma reconfiguração nesse início de terceiro ano de mandato do presidente, né? Uhum. Então, o que acontece de fato é que com o lockdown aqui aplicado em Minas Gerais, eu fiquei muito focado aqui dentro de Minas, para poder tentar resolver a situação, tentar bater. Todo mundo sabe que sou contra o lockdown, infelizmente o próprio governo aqui do meu partido está fazendo isso, então gera um certo tumulto para mim, bem como a Assembleia de Minas Gerais está fechada, a gente tem feito muito esforço para poder abrir a Assembleia, então acaba que nessa última semana eu não acompanhei tão bem, assim, eu vi que teve muitas mudanças, fiquei até um pouco preocupado. Tava, né, na hora que começou a sair os nomes ali, eu fiquei assim, pô, será que está acontecendo ali, né? Será que está saindo, está todo mundo saindo, está tendo mudança, como que é? E a gente ouve de um lado que o pessoal está abandonando e a gente ouve do outro lado que está tendo apenas remodelações, né? Então, de fato, toda mudança assim a nível tão forte como foi feita e com vários cargos importantes sendo mudados gera uma instabilidade. E essa instabilidade eu sempre vejo com um pouco mais receoso, sabe, Liz? Eu sei que o governo se coloca de uma forma bem clara ali de não, estamos precisando mudar, estamos precisando recuperar mais o controle e por aí vai. Só que, de fato, são chefes são autoridades muito fortes e quando há uma mudança forte, gera instabilidade. Então, eu fico um pouco preocupado. Não estou acompanhando muito próximo, mas me deixa com uma certa preocupação essas questões, sim, Liz. O que você achou da medida do presidente Bolsonaro de assinar a MP da desburocratização do ambiente de negócios? O bom que a gente vê que o Bolsonaro, quando ele estava em campanha, ele fez um trabalho muito forte de aproximação do meio liberal, né? Trazendo realmente essa conotação de um governo mais liberal, e isso agradou muita gente, inclusive o público do qual eu tenho muito contato. Ao longo dos trabalhos, né, do governo, ele sente muita resistência ali da Câmara Federal, não conseguiu passar muitos projetos que trariam alegrias para a gente. Teve alguns sinais truncados aí, até mesmo na questão da Petrobras mesmo, por exemplo, de intervenção, quando houve aumento de preço, que gerou sinais negativos para o campo liberal. Mas aí, vindo essa MP aí, mais uma vez reforçando aquela questão liberal, e sempre que caminha para questões de desburocratização, a gente apoia claramente, né? Então, para mim, é um ótimo indicador. A gente até publicou aí na nossa página, parabenizando aí esse ato do presidente.
e estou animado aí que ele esteja encaminhando novamente o governo dele para o lado liberal, que é muito importante. Inclusive, até falo muito dentro do público liberal, muitos ali começam a criticar, querer romper, né, com o governo. Eu falo assim, gente, se a gente romper com o governo, a gente perde a chance de influenciar ele, inclusive poder trazer essa questão. Acho que críticas são saudáveis, críticas são necessárias, mas a gente tem que entender também muito a diferença de que é o governo Bolsonaro e todos os outros que passaram por aqui. Então, tento manter muito esse público próximo aí, junto ao presidente também, para poder estar encaminhando justamente MPs como essa que estão passando no Congresso. Bartô, você citou muito bem o panorama da campanha do presidente de aproximação com a pauta liberal e também os conflitos dentro do nosso Congresso. Mas como você avalia a relação do governo com as pautas econômicas? A relação do governo com as pautas econômicas, eu vejo muita coisa boa. Acho que o caminho está indo muito bem, mas quando a gente vê Salim Matar se afastando, Paulo Webel se afastando, Wagner Lenhar, que foi um que saiu semana passada também, que são pessoas muito fortes no meio liberal, que trazem muito essa confiança ali do liberal, a gente fica um pouco realmente sem saber o que está acontecendo. A verdade não está tão claro assim o viés liberal do governo. A gente vê várias medidas caminhando para esse lado, a gente vê algumas falas que contrapõem isso daí, que gera essa insegurança, né? Mas eu acho que poderia estar um pouco mais forte, realmente destravando toda essa burocracia, destravando todo esse tamanho do Estado. Inclusive, até a gente vê até um movimento do Centrão, quando há aproximação, que o Centrão busca muitos cargos também, e isso até atrapalha um pouco encaminhar essas pautas, do meu ponto de vista. Lembrando, Alice, que o foco meu é só estadual. Eu vi que tinha muita pergunta aqui voltada para o governo federal. A gente acompanha o governo federal realmente muito de relance, vamos dizer assim, né? A gente tem uma pauta política de estar de olho em tudo, mas quando aperta muito aqui em estadual, no nível estadual, a gente fica muito ocupado, a gente acaba focando mais aqui, a gente deixa passar muita coisa que está passando na esfera federal. Bartô, acompanhando as suas redes, o seu trabalho, é possível te classificar como um deputado de direita lá Brasil, conservador nos costumes e liberal na pauta econômica? Ô, Liz, eu sou liberal por essência, sabe? Eu gosto da economia livre, o Estado menor, os direitos dos indivíduos respeitados, né? E quando a gente vê a questão conservadora e liberal, a gente vê que elas não são, uma contrapõe a outra, não. Você pode ser as duas tranquilamente. Então, meu foco sempre foi no campo liberal. Quando a gente vai para a defesa dos direitos individuais, a defesa do direito à vida, o direito de liberdade, de defesa, aí as pautas ficam um pouco mais fortes junto ao conservadorismo. E, aos poucos, o público conservador começou a me nomear como político conservador. Dentro do Novo, a gente tem um grupo bem forte conservador, né? E me trouxeram para dentro, falando que conservador, o público conservador aí ligado mais ao governo Bolsonaro também gosta muito do meu trabalho. E eu, pessoalmente, me vejo assim, 80% conservador, mas acho que o meu foco mesmo é liberal mesmo, né? Que negócio livres nos costumes, não. É questão realmente de liberdades individuais aí que a gente garante toda a questão de vida, propriedade e liberdade. Então, acho que dentro disso aí é que eu me defino mais. A gente tem visto aí, acompanhado, né, ao longo dos últimos meses, principalmente, com relação a alguns posicionamentos do seu partido, e geralmente o pessoal até vê com mais receio quando alguém do Novo também está falando. A minha pergunta para você, Bartô, é se o Novo te dá liberdade para apoiar claramente o governo Bolsonaro quando alguma pauta se alinha com a defesa do partido ou com a sua própria. Então, eu digo muito que eu sou independente, né? E o Novo tem muito dessa questão de ser mais independente mesmo. A gente vê lá o diretor nacional querendo colocar a oposição ao Bolsonaro, uma determinação de um grupo de 5 pessoas, né, que está à frente, mas a gente vê muita resistência dos próprios filiados que não gostaram dessa posição. Muitos reclamaram muito, alguns desfiliaram, deu muito tumulto dentro, e aí a gente vê a posição dos não mandatários, que é claramente com aquilo que a gente realmente defende, que a gente está comprometido de verdade com os nossos valores e princípios.
Então, independente se seja A ou B que está defendendo os valores, nós vamos estar do lado. Então, se o presidente tem valores e demonstra esses valores, estão muito próximos a várias questões, como essa MP da desburocratização, por exemplo, a gente vai bater palma, a gente vai ver a nossa bancada federal votando a favor. Inclusive, a bancada federal do Novo é que mais vota a favor do presidente, justamente porque quando se vai os projetos mesmo, de fato, ali, está ali na pauta, os interesses que estão colocando, de fato, na pauta, praticamente 80%, 85% está bem alinhado aí com tudo que o Novo prega. Então, assim, o meu comprometimento mesmo são com os valores e os princípios, que é livre mercado, Estado mínimo, Estado de Direito, direitos individuais, meritocracia, eficiência e transparência. Então, fazendo essa pauta, o governo faz bastante essa pauta, fazendo essa pauta, eu estou apoiando. Como você avalia hoje a figura do João Amoedo, que mesmo não estando à frente do partido, parece continuar dando as cartas? Conexão, tá ok? Parece que a conexão do deputado deu uma pequena falha ali. Vamos ver se ele volta enquanto isso. E você que está aqui nos acompanhando, estamos acompanhando aqui as mensagens do chat. Quando tem pessoal do Novo, o pessoal já fica mais assim. Nós temos um público conservador aqui, fiel ao Jornal da Cidade Online. O pessoal também que assina a nossa revista A Verdade. Convidamos você aí que ainda não acessou a nossa revista, pesquisar por ela e assinar. Por menos de R$10 por mês, você contribui com o jornalismo independente, um jornalismo que escuta também, inclusive, outras vozes, outros posicionamentos, que apesar de não serem tão enfáticos, inclusive, na defesa do presidente Bolsonaro em algumas ponderações, são pessoas que estão ali fazendo a base dentro daquilo que eles consideram ser interessante num determinado momento. Então, estamos aguardando aí o deputado voltar. Vamos ver, Bartô voltou? Certinha a conexão? Desculpa aí, viu? Deu uma queda aqui na internet. Sem problemas. Até ouvi um pouquinho do que você falou. Eu até gostei dos seus posicionamentos, bacana. Deixar bem claro, tá, gente? Que nem eu falei, eu sou comprometido mesmo com os valores e princípios. Mas uma coisa que eu falo bastante das pessoas, né, porque muita gente reclama, às vezes, né? Claro que a gente sabe que o jornal vai voltar totalmente para o público bolsonarista, que apoia aí praticamente 100% o Bolsonaro, mas tem um público também muito grande que tem um apoio pelo Bolsonaro e que critica várias questões. E lembrando que você criticar não quer dizer que você está contra. Às vezes a crítica construtiva até ajuda. Eu falo muito que é a crítica que mantém o trilho nos trilhos, né? Então, muito importante o carro estar apertado ali para poder rodar bem. E aí, muitas das pessoas perguntam assim, pô, mas e aí, como é que é então? Muita gente quer criticar o Bolsonaro, né? Eu viro e falo assim, olha, em 2018 você tinha Haddad e Bolsonaro para votar. Com quem que você acha que o MST vai votar? Quem que você acha que os sindicalistas vão votar? Quem que você acha que o PCC vai votar? Quem que você acha que os ministros do STF vão votar? Então, quem que você acha até Eike Batista, JBS, todo esse empresariado sujo aí, vai votar. Então, se você quer votar junto com eles, tem que votar no PT. Então, por isso que a gente tem esse apoio aí, por mais que o compromisso seja com os valores e princípios, a gente sabe a diferença de ter um presidente como o Bolsonaro e a diferença de ter um presidente ligado a tudo que estava aí anteriormente. Então, deputado, a gente está com um problema aqui na nossa conexão. Vamos pedir para o senhor dar uma saidinha e ver se a gente consegue retornar, porque está realmente vindo muito picado, tanto a imagem quanto o áudio. Tá ok, vou sair e vou retornar aqui. Beleza. Bom, enquanto o deputado vai aí tentando retornar, a gente vai ler aqui algumas notícias do dia. Temos aqui algumas situações, tínhamos também aqui algumas perguntas com relação ao estado de Minas, que tem aí prolongado a onda roxa. O governador Zema, que colocou a onda roxa no nosso estado, no início no meio do mês agora de março, decidiu prolongar a onda roxa até o dia 11 agora de abril. Então, nós estamos aí, né, com Minas Gerais praticamente toda trancada, apenas uma parte do triângulo que está agora, né, passando por uma reabertura, indo para a onda vermelha. O Zema, que criou algumas ondas aqui no estado de Minas, acabou prejudicando a situação do estado, que antes estava sendo visto, inclusive,
como um estado que estava mais aberto, com as políticas diferenciadas, né? A exemplo aí de São Paulo, com o governador João Agripino Dória, que estava fazendo aí um verdadeiro lockdown, na verdade, uma loucura na vida do cidadão paulista. Estamos aqui conferindo algumas informações com a produção e, enquanto isso, estamos acompanhando também as mensagens aqui no chat. Temos algumas notícias, algumas pautas para poder entrar nesse momento. E as informações com relação a Minas Gerais, vamos ver se o deputado consegue retornar, ele que é favorável ao retorno das aulas presenciais e que também já se mostrou aí, está um pouco insatisfeito com o posicionamento do Zema aqui em Minas, não permitindo aí, né, que o Estado consiga avançar com a reabertura. Aqui em Minas existia uma grande esperança de que o Zema, né, viesse ter uma postura diferente, manter essa postura diferente, principalmente por ele vir do mercado empreendedor, por ele ser uma pessoa do mercado, mas infelizmente o que nós temos visto não é esse tipo de situação. Inclusive, houve uma troca do secretário de saúde. O secretário anterior, né, o Carlos Eduardo, estava trabalhando com a abertura do Estado, nós estávamos com os números controlados, e agora, seguindo o padrão mundo, mas indo na contramão do esperado para o lockdown, à medida que o lockdown avança em Minas Gerais, nós vemos aí realmente um avanço também no número dos casos de Covid-19. Então, a gente começa a questionar se essas medidas são ou não eficientes e quais são os propósitos de fato delas. Porque uma vez que elas são implementadas, para que nós venhamos aí ter uma diminuição dos casos, e na realidade o que acontece é o contrário, a gente precisa pelo menos se questionar, e estranho é a gente ver prolongando esse cenário. Bom, vamos dar um giro nas notícias dos sites conservadores. Estou aguardando a produção colocar aqui na tela para a gente, e eles estão vendo lá se o deputado consegue voltar para responder as perguntas aí sobre Minas Gerais. Vamos lá, galera? Enquanto isso, lendo aqui alguns comentários de vocês e algumas informações de vocês aqui junto conosco. Vamos lá, pessoal. Bom, Brasil no rumo certo, agora vai. O panorama político, saiba como estão aí os estados. Nós estamos aí no nosso portal, TV Jornal da Cidade Online. E aí, você que ainda não conhece o nosso portal, entre, tem muitas notícias, muitas informações para vocês a respeito do cenário Brasil. Nós tivemos aí também a convocação nacional aos policiais covardes. As cidades brasileiras têm um problema muito grave chamado tráfico. A gente acompanhou aí na última semana, principalmente com relação à morte do policial militar no estado da Bahia. Nós vimos uma situação de indignação muito grande da população, principalmente com o comportamento de policiais militares que estavam sendo utilizados para coagir aí a população que estava trabalhando, indo contra os decretos, né, feitos pelos prefeitos e pelos governadores. E diante de toda essa situação, a gente viu cenas muito, muito tristes no nosso país, de trabalhadores chorando, inclusive alguns militares aí, que aí, né, não honrando a farda, numa situação bem comprometedora para uma categoria que sempre foi muito elogiada pelo povo brasileiro, né, fazendo alguns tipos de abusos, como a gente pode aqui acompanhar nas imagens, que é prendendo o trabalhador, prendendo o cidadão que está na praia, se valendo de força que muitas vezes a gente não vê acontecer com a criminalidade. Então, aí nós tivemos essas cenas aí tristes para poder acompanhar ao longo da última semana, e a gente vê aí essa convocação nacional para que os policiais passem a fazer o serviço deles, né, em cima daquilo que é esperado, porque o tráfico continua trabalhando, parece que não tivemos aí, fique em casa para eles. Bom, tivemos também o Roberto Jefferson comemorando o 31 de março e mandando um recado ao Dirceu, um dos maiores inimigos da nossa democracia, aspas para ele aí. Gente, lembrando aí que o Roberto Jefferson tem participado de várias polêmicas envolvendo, né, o apoio aí ao governo do presidente Bolsonaro. Ele quem participou de uma live recente aqui com o vereador da cidade de Juiz de Fora e acabou aí proferindo algumas palavras que deixou a nossa guarda municipal um pouco escandalizada. E no final das contas tivemos até uma pequena pantomime aqui sendo ensaiada pela guarda municipal da cidade, né, rechaçando aí o que havia sido dito pelo Roberto Jefferson. Estamos com uma pequena situação de caos. Mas fato é que o Roberto Jefferson, nesse momento, se não é inimigo, consideramos amigo, e tem feito um trabalho, sim, de aproximação junto ao público conservador,
tentando se mostrar aí próximo das pautas do presidente Bolsonaro, e num cenário em que a gente tem poucas pessoas que realmente se mostram aí favoráveis às pautas do governo, alguém que esteja tentando uma aproximação, a gente não vê isso. Com tanta estranheza, na realidade, a gente falta pouco até agradecer. Tem algum vídeo aí, acho que a produção quer colocar, vamos ver? Com relação à questão da intervenção militar? Vamos lá, galera. Pelo visto aí, o deputado não conseguiu voltar para a transmissão. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Show de bola, voltou aqui para mim, gente. Bom, vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. O pessoal tá mandando aqui, viva Roberto Jefferson, dá para ver que o apoio realmente aí, quando a gente vê alguém apoiando o presidente Bolsonaro, isso nos deixa muito alegres, porque realmente a situação é muito complicada. Sabemos que temos poucos soldados para contar nessa guerra aí que estamos enfrentando hoje, um estado completamente aí aparelhado que a esquerda deixou, num cenário muito complicado para o presidente Bolsonaro agir. Bom, parece que o vídeo vai rodar agora, vamos lá. 31 de março. Hoje eu abri o dia dizendo salve os heróis da Revolução Redentora de 31 de março de 64, que derrotou os comunistas. Viva la revolución! Viva la revolución! Escrevi assim no Twitter. Hoje eu escrevi um bocado, botei a alma no lugar. Ainda escrevi, pena que foi uma revolução muito democrática, porque deixou muita gente em pé ainda, que está aí dando trabalho. Eles deviam ter resolvido limpar esse lixo todo lá atrás. Ai, ai. Nós estamos fustigando a esquerda, né? Eles nunca esperavam que pudesse haver agora um movimento tão forte de apoio à Revolução de 64. Ela está vindo com força total para o reconhecimento da sociedade brasileira. Tá aí a fala de Roberto Jefferson. Estou acompanhando aqui os comentários no chat com vocês. Muita gente colocando Minas me decepcionou, né? Que o pessoal estava esperando aí um posicionamento diferenciado, né, muito próximo ao que a gente viu do governador Zema no ano passado. Mas vale lembrar que alguns analistas já estavam chamando a atenção, que o governador Zema não estava fazendo em conjunto o que os outros, né, governadores daqui do Brasil estavam fazendo, mas ele estava tomando as mesmas atitudes, só que solitariamente, sem participar do grupinho aí que estava sendo liderado pelo João Dória. Temos aí mais algumas informações para poder colocar para vocês, inclusive a edição aí, a última edição da revista A Verdade. Caso vocês ainda não conheçam, assine, contribua com o jornalismo independente. O TV Jornal da Cidade Online tem feito um trabalho muito bacana, né, contribuindo aí para dar outro tom também para o jornalismo brasileiro, que infelizmente acaba ouvindo somente as vozes da esquerda, e aqui nós temos dado a oportunidade de você conseguir ouvir o outro lado. Tá aí a capa da nossa última revista, A Verdade, aí com o nosso presidente e as mudanças que tivemos na casa, né? Temos aí também a Operação Mãos Limpas e Lava Jato também aí, tá? E as relações entre os poderes que andam abaladas. Mas nós vemos aí o presidente Bolsonaro buscando uma aproximação, buscando, né, tentar aí diminuir esse conflito e tentando se guarnecer melhor para um possível aí, né, uma possível solidificação do seu trabalho, das suas pautas, que infelizmente têm sido boicotadas dentro aí do nosso Congresso Nacional e atrapalhadas também por alguns ministros do STF. Nós temos também a charge da semana. Enquanto você é obrigado a ficar em casa, um vibrador gigante visita o Caribe. Tá aí a charge aí. Bom, pessoal, vamos aqui aguardando as últimas informações. Pelo visto, o deputado não conseguiu retornar. Estou vendo aqui um comentário com a galera colocando aqui, Roberto Jefferson não é igual a Agripino Dória, porque ele não oferece ao partido de Roberto Jefferson. Calma aí, 100 pontos. Então, vamos lá. O partido de Roberto Jefferson é um guerreiro. Ele sabe muito da composição do STF e muitas coisas erradas que os ministros têm. Show de bola. Né? Jarbas comentando. JCO, escolha. As suas escolhas estão aqui. Show de bola. Pessoal aí comentando com relação à comemoração de ontem. Paulo Roberto colocando Rodrigo Pacheco está mostrando que é um covarde. O pessoal aí está esperando uma atitude mais enfática por parte aí do nosso Congresso. Temos aí o Eduardo Leite e o Carlos Moisés, governadores do Sul, na Berlinda. Então aí, galera, vocês que ainda não abriram aí a edição, essa última edição da revista A Verdade,
está aí para vocês. Você que ainda não é assinante, corra, assine. Com menos de R$10 por mês, vocês conseguem contribuir com o jornalismo independente que é feito aqui na TV Jornal da Cidade Online. Bom, gente, vamos encerrando por aqui, então. O deputado não conseguiu aí fazer o retorno, mas agradecemos a vocês pela audiência nessa manhã e a gente volta amanhã no mesmo horário, 9h30, com Manhã de Notícias para vocês. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça, mas à noite nós temos aí o Jornal da Noite com a Camila Ábido. Um beijo, bom dia e uma ótima quarta-feira para todos nós.